Ney, eu sei que você já falou bastante sobre isso, né, em algumas entrevistas também, e não dá para nos furtar essa situação, porque hoje, naquele momento, em 2012, o seu capitão era o Rogério Ceni e hoje o técnico é o Rogério Ceni do São Paulo Futebol Clube. E ficou alguma rusga naquele momento, né, na relação. Queria que você falasse até como é que era o tipo de relação, se ela era mesmo tumultuada com o Rogério Ceni, que chegou até a dizer para você se não desse certo em algum momento da temporada você era o culpado, se desse certo é porque viria um outro treinador. Fala um pouquinho dessa relação, né? Se era tão tumultuada assim com o Rogério Ceni, como é que funcionava naquela oportunidade, Ney? Olha, Rafael, acho que a gente já virou essa página, cara. Esse assunto ele já foi se muito debatido, discutido, né? Eu acho que hoje o Rogério Ceni ele se encontra num bom momento, né? Hoje o Rogério Ceni está aí, né? Já ocupou seu espaço como treinador do futebol brasileiro, está numa grande final, né? Pelo seu clube de coração, pelo clube que ele tem informação, né? Na época, o problema que teve, ele foi superado e foi dentro de uma Sul-Americana, né? É normal em alguns momentos ter alguns problemas de relacionamento, né, que você tem que mudar a rota. Na época a gente conseguiu fazer isso com muito maestria, tanto do meu lado como do Rogério, e depois a equipe se fechou e a gente foi campeão da Sul-Americana. Né? Hoje eu lamento todos os fatos que aconteceram, porque isso ficou marcado aí na história. E eu, no meu caso, né, como treinador do São Paulo, acaba ficando em segundo plano o belo trabalho que eu fiz na frente do São Paulo. Se você pegar os meus números no São Paulo são números de treinador, né, que trabalhou, né, aí nos últimos anos com os melhores índices de treinador no São Paulo, principalmente o segundo semestre de 2012, né? Pena que a forma do sair do São Paulo tumultuada e isso acaba mascarando aí o trabalho de um ano que eu fiz à frente do São Paulo, que foi um trabalho muito consistente, muito bom e com números expressivos. Antes da sua pergunta, Rafa, só para não fugir um pouco da linha de raciocínio, você falou dos seus números no São Paulo. Mudou o teu patamar de carreira de treinador com esse título e também com a sua passagem muito boa no São Paulo? Posso só dar os números? Pô, Que eu claro. puxei eles aqui também. Foram 79 jogos, 41 vitórias, 16 empates, 22 derrotas, aproveitamento de 58,6%. E aproveitamento hoje no Campeonato Brasileiro, você luta pelo G4 e até em algumas edições é aproveitamento de campeão. Mudou o patamar da tua carreira com esses números e também com esse título da Sul-Americana num time importante como o São Paulo, Ney? É lógico, Rafael, você ter no currículo hoje, né, um título internacional pelo São Paulo, né, aliás, um clube que tem, né, por característica, tem na sua galeria de troféus, né, muitos títulos, né, você entrar para essa galeria, entrar nesse nome de treinadores que ganhou no São Paulo, né, é engraçado, é interessante a gente falar isso, o São Paulo no seu centro de treinamento, ele tem por praxe ter lá na sua concentração, né, quadros, né, só de equipes campeãs, né, quadro com seu treinador, né, e eu me lembro que entre nós da comissão técnica e jogadores a gente queria ter o nosso nome cravado ali e ter isso definitivo no clube e a gente conseguiu isso, né. Agora, eu já cheguei no São Paulo com alguns clubes, né, com alguns títulos, né, passando pelo título campeão mineiro pelo Ipatinga, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, campeão da Série B com o Curitiba, campeão Seleção. da Sul-Americana com a Seleção Brasileira Sub-20, campeão mundial com a Seleção Sub-20, né? E quando eu cheguei no São Paulo, assim, foi uma procura do São Paulo para me tirar da CBF, no momento que eu estava muito bem na CBF, né? Logicamente, o que acontece depois da passagem do São Paulo é que eu tenho mais um título e mais a experiência, né? Como o Rafael leu aí o desempenho, os números, né? São números bons, e gostaria só de fazer um recorte, né? Eu queria bater nessa tecla aí do segundo semestre de 2012, né? Que foi no momento que a gente ajustou a nossa equipe e a gente começou a ganhar os jogos com a equipe jogando muito bem, com a equipe muito bem montada taticamente, e dentro dessa forma de jogar com o Lucas crescendo do lado direito do campo, né? Então,
A gente sabe que o trabalho que a gente fez no São Paulo favoreceu esse crescimento do Lucas e depois ele foi negociado. O Oswaldo do lado esquerdo, Luiz Fabiano jogando como referência e tendo ali o William José como opção. A gente recuperou o Jadson fez um segundo semestre espetacular com o São Paulo como meio de ligação, 2 volantes ali, Ayrton, Denilson, ainda tendo o Maicon como opção, tendo o Casimiro também como opção. Montamos uma linha de defesa ali com a adaptação do Paulo Miranda de lateral direito e a liberação do Cortez do lado esquerdo com o Rafael Tolói e o Rodolfo, né? E toda a experiência do Rogério ali atrás. Essa equipe não tomava gols, né? E tinha um contra-ataque muito rápido, e isso ficou muito marcado nos jogos do São Paulo de 2012, né? Com a equipe que jogava bem ofensivo, né? Hoje a gente vê o futebol brasileiro jogando com 2 pontas, e parece que tudo é uma novidade. Não, em 2012 a gente fez isso no São Paulo, a gente fez isso na Seleção Brasileira Sub-20, né? Mas logicamente, como eu falei anteriormente, esses números da minha passagem do São Paulo, eles não são, em alguns momentos, avaliados muito em função da forma como eu saí. Qual foi o grande erro do São Paulo? É que a gente conseguiu uma classificação para a Libertadores de 2013 e a gente, né, o clube, não se reforçou para essa competição, né? Então, nós pegamos, por exemplo, em 2013, o Atlético Mineiro num momento muito bom, caímos na chave deles, classificamos em segundo colocado na chave, né? E depois já pegamos o Atlético de novo no 8º de final. E no jogo que a gente estava muito bem, no Morumbi, lotado, ganhando de 1-0, a gente teve um jogador expulso no primeiro tempo, e o Atlético conseguiu uma virada, e depois a gente teve que ir para Belo Horizonte, tendo que reverter uma situação em plena independência, onde o Atlético estava num momento muito mágico. E todas essas experiências que eu passei pelo São Paulo, né, me valoriza hoje muito mais profissionalmente, com, né, mais experiência. Então eu acredito que realmente a passagem pelo São Paulo, né, voltando à origem da sua pergunta, logicamente que dá um salto, né, na carreira da gente, e logicamente que a gente é mais respeitado, né, principalmente pelo meio, né, que cobre os clubes, que é o meio de imprensa, quando eles avaliam esses números com critério.